7 passos para fortalecer a sua fé. E vamos olhar a esses 7 passos. Eu acho que isso é importante nós falarmos sobre, porque fé é essencial na questão de sermos salvos. Agora, quando eu fui para a escola, eu amava história, mas eu não era bom em ortografia, matemática, inglês ou qualquer outra matéria, mas eu fui bem em história, porque eu era fascinado com a história da história, com as histórias da história. E uma das que mais me fascinava era a história de Hannibal, o cartaginense. Eu já fui a Cartago uma vez quando eu tinha 16 anos em um barco à vela. E Hannibal pegou um exército. Bom, primeiro eu vou dar um parâmetro geral da história. Os cartaginenses no norte da África estavam em guerra com o poder romano que estava crescendo na Itália. E Hannibal era um sábio general. Ele sabia que não devia apenas atravessar o Mediterrâneo e atacar os portos da Itália como os outros fizeram. E como o elemento da batalha é a surpresa, ele pensou: no norte não vai ter nenhum guarda lá, porque ninguém espera ser atacado do norte, dos Alpes. Então ele pensou: vou colocar os meus soldados lá na Espanha e vamos atravessar a Espanha, vamos atravessar em direção às montanhas dos Pirineus, vamos atravessar os Alpes e vamos atacá-los do norte. Esse é um plano muito ultrajante, porque o seu exército consistia de 38.000 infantaria, 8.000 cavalaria e 38 elefantes. Na África, eles lutavam com elefantes. Mas o que eu fico imaginando é a forma que ele fez de comandar os seus soldados, de liderá-los e de suprir todo o suplemento militar. E se você perguntar aos experts, eles vão falar que os grandes generais são Júlio César, Alexandre o Grande e Hannibal. E Hannibal é considerado o pai da estratégia militar. E eu fico imaginando a forma que ele fez, e é difícil de atravessar os Alpes, mas ele fez isso com elefantes. E eu fico imaginando as vilas quietas dos Alpes, com as pessoas trabalhando, cuidando das suas ervas, das suas plantações, fazendo qualquer coisa que eles faziam, e de repente ouvirem o som do elefante. E depois ver um exército de elefante marchando pelos Alpes. Isso deve ter sido incrível. Ele foi capaz de superar as montanhas. Isso me faz lembrar de uma declaração de Cristo em Mateus 17, verso 20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada vos será impossível. Se você tiver fé, você tem fé? Você tem uma fé suficiente? A fé é um elemento crucial e importante para a nossa salvação. Porque a Bíblia diz assim: ora, sem fé, Hebreus 11, verso 6, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé pode ser alcançada pela busca diligente por Deus, mas isso precisa vir com fé. Se você pensar sobre isso, quando Jesus estava na cruz, tinha dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. A Bíblia é clara: os dois clamaram por salvação. Um clamou e foi salvo, e o outro clamou e foi perdido. A diferença entre os dois é que um começou a oração com a palavra "se", e ele não tinha fé. Se o Senhor é o Filho de Deus, salve a ti mesmo e a nós. Ele não tinha fé, e Jesus não tinha promessa de salvação para ele. E o outro começou a oração: Senhor, quando vier o teu reino, lembra-te de mim. Essa é uma oração de fé, e quem fizer oração de fé, esse será salvo. Dois tipos de pessoas, um perdido e um salvo. Dois tipos de oração, uma com fé e outra sem fé. E um pai trouxe o seu filho a Jesus, e o filho dele estava atormentado por demônios, que uma hora jogava ele no fogo, uma hora na água,
e era totalmente dois opostos extremos. E ele disse: Senhor, eu trouxe o meu filho aos seus apóstolos e eles não conseguiram expulsar os demônios. Se o Senhor puder fazer alguma coisa. Aí Jesus disse: Espera um minuto. Se você acreditar, todas as coisas são possíveis. Você não pode chegar a Deus com se, Senhor, eu tentei outras religiões, outros tipos de orações, eu trouxe os apóstolos, eles não puderam fazer nada. Aí você volta aos seus esforços falidos de orações sem fé. Você não pode fazer isso. A fé é importante, é crucial. Em Efésios 2:8 diz: E é pela graça que sois salvos por meio da fé. E Jesus faz a pergunta: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé no mundo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para aquele que tem fé nele. É isso que acreditar significa. Quem tem fé nele não perecerá, mas tem a vida eterna. Você tem fé? Você tem a fé suficiente? Você precisa de mais fé? Todos nós precisamos de mais fé. Atravessar as montanhas e ter a vida eterna. Não se sinta desencorajado em você falar: minha fé é pequena, tem alguma esperança para mim? Você acredita que os apóstolos estarão no céu? E quantas vezes Jesus disse: homens de pequena fé? Mas algo aconteceu durante a caminhada deles que fez a fé deles crescer. Só para lembrá-los, em Mateus 8, em Jesus acalma a tempestade, ele diz: Por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar. Em pensar que Jesus responde às nossas orações mesmo sem fé. E Jesus disse aqui de novo: E se Deus assim veste as ervas do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vós, homens de pequena fé? Sempre Jesus falando aos discípulos que eles têm pequena fé. Ele diz: tenha fé em Deus, acredite em Deus. E só para lembrar vocês, Mateus 13:58, que Jesus volta para a sua cidade natal e ele diz que ele não fez muitos milagres, sabe por quê? Porque eles não tiveram fé. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Isso é simples. Mais fé, mais milagres. Menos fé, menos milagres. Se você quer ver os milagres de Deus na sua vida, você precisa de mais fé. Essa é a introdução para os nossos 7 passos. Não será cansativo e longo. Eu sei que às vezes eu não consigo manter a minha promessa, mas não deveria ser longo. Passo número 1, a palavra. Todos os outros passos estarão baseados na palavra. Então, decidi começar com a palavra. E se queremos ter mais fé, precisamos dedicar mais tempo na palavra de Deus. Em Romanos 10:17, aqui tem a promessa: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você ouviu falar sobre o cego chamado Bartimeu? Ele ouviu que Jesus estaria passando por perto e ele clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão tentou calá-lo, mas ele gritou ainda mais: Tenha misericórdia de mim, filho de Davi. E o interessante é que Jesus tinha acabado de sair do contato com os religiosos que não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Mas esse cego, ao ouvir a palavra, ele disse: Esse é o filho de Davi. E ele não foi trago a Jesus na base do que ele viu, mas sim o que ele viu, e Jesus pôde curá-lo. Atos 20, verso 32. Agora, irmãos, entrego-vos a Deus a palavra de sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar, o que a palavra pode fazer em nós, e dar herança entre todos os que são santificados. Podemos construir a nossa fé na palavra de Deus. E a Bíblia diz que somos santificados pela fé em Cristo. Quando o pecado entrou no mundo, qual foi a primeira pergunta da Bíblia? E Deus disse. Foi a pergunta, o questionamento que Satanás fez e duvidar da palavra de Deus. E ele tentou implantar isso na mente dos nossos primeiros pais.
O pecado entrou no mundo pela falta de fé na palavra de Deus, que quanto mais você tem fé na palavra de Deus, ela irá lhe guardar do pecado, ou o pecado irá lhe guardar do trabalho de Deus. Assim como você lê, você será convencido, mudará o seu comportamento ou irá parar de ler. Uma pessoa, ela gostava muito de arroz. E ele pegou o seu arroz e colocou no microscópio e viu que ele estava coberto com bactéria. E ele não sabia o que fazer, então ele quebrou o microscópio. Ele gostava muito de arroz. A pessoa que é convencida pela palavra precisa abandonar o seu pecado ou abandonar a palavra. Da mesma forma, é verdade a igreja irá protegê-lo do pecado ou o pecado irá mantê-lo longe da igreja. Precisamos da palavra. Em Mateus 4:4 está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Salomão, provavelmente repetindo as palavras de Davi ditas para ele em Provérbios 4:20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas instruções, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração, pois são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Quando você lê as histórias de milagres na Bíblia e o que Deus tem feito, isso deveria fortalecer a sua fé e as promessas que estão na Bíblia. Isso fortalece a sua fé, não só lendo as histórias da Bíblia, mas também histórias de missionários que tiveram orações respondidas e experiências de fé. Isso nos ajude a colocar no lugar deles e fortalecer a fé. Eu gosto de ouvir os testemunhos de missionários e milagres. Isso traz fé ao ouvir essas palavras. Podemos seguir para o passo número 2, que é a oração. O passo número 1 é dedicar tempo na palavra de Deus. Lê-la todo dia e fazer uma agenda, ou quando você estiver dirigindo, colocar no CD. Tem várias formas que você pode ouvir a palavra de Deus agora. Você pode fazer isso pelo seu iPhone, SD, USB, rádio, CD. Alguém aqui ainda tem cassete player? Oh, vejo que poucos ainda têm. Ah, eu tenho uns cassetes que gostaria de compartilhar com sua irmã. Então, ouvir a palavra de Deus. E o número 2 é orar. Em Tiago 5,15 diz: a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. A oração com fé pode fazer milagres. Você ora grandes orações? O que acontece com a sua fé? Ela cresce. E quando você ora e vê a resposta de sua oração, então a sua fé fortalece. Essa semana eu perdi a minha chave do carro, e você sabe que a cópia é $2 e uma nova é $145, então é muito caro. Não era uma oração pequena, e sim uma grande oração. Então eu pensei, eu trouxe essa chave do Health Club. Então eu fui para a lavanderia, procurei nas bolsas, procurei em todos os lugares 3 vezes, e eu ainda pensei, perdi as outras 2 vezes. Então eu pensei, talvez ela caiu da minha calça, não sei como, mas deve ter caído na garagem. E o problema é que na garagem é na frente de casa e alguém poderia ter roubado. Então eu fui lá, procurei todas as coisas, nem fui para o fundo, porque eu falei, tá quase custando $145 para eu tomar um banho. E depois de procurar freneticamente, eu orei e depois eu consegui encontrar as minhas chaves. Elas estavam dentro do carro. Elas tinham caído entre o assento e a marcha. Quando você ora, o que acontece com a minha fé? Ela cresce. E a oração, ela funciona assim. Então, ore mais, devíamos fazer mais isso. Não ore só por você, mas ore também pelos outros, e você verá. E mantenha uma lista. Quando você orar e Deus te responder,
escreva. E quando você vê isso, a sua fé será reavivada e você vê quanto que Deus tem te abençoado no curso da sua vida. Eu tenho uma lista de oração no meu computador, aí de manhã no meu culto eu vou, e a passar dos anos eu vou ticando e deletando aquelas que Deus tem respondido. E eu pensei, nossa, quantas que eu tenho deletado? Então faça isso. Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. Ore com fé, é simples assim. Vamos ver o que Jesus diz, não o que Doug diz. E Jesus respondeu em Marcos 11:22. Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crendo que o recebestes, será vosso. E quando você lê, você pensa, eu não posso, na verdade, significar isso na parte sobre mover uma montanha, porque a maioria de nós não precisamos mover montanhas. Essas montanhas são as do pecado, e a Bíblia diz que você pode dizer para uma montanha se lançar nas profundezas do mar, e isso será feito. A montanha do pecado que nós lutamos. E aqui diz, portanto, vos digo que tudo que pedires em oração, crendo que recebeste, será vosso. Isso é muito claro. Todas as coisas são possíveis para Deus, então não coloque nenhuma dúvida no que Deus é capaz de fazer. Marcos 9, verso 23, e o homem disse, Senhor, se o Senhor puder fazer alguma coisa, e ele disse assim, se tu podes, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Eu tenho o elemento da fé, mas preciso de mais fé. E quantos já precisaram de fazer essa oração? Eu já precisei. Senhor, eu acredito, mas eu preciso que o Senhor me ajude com a minha falta de fé. Agora, Jesus respondeu a oração dele? Sim. E Jesus diz que se você tiver uma fé tamanho de grão de mostarda, uma pequena fé que seja, você pode orar. Seu desejo foi atendido e seu filho foi curado. Bom, a primeira foi ler a palavra, orar e agir em fé. Agir em cima da fé que você tem. Não é andar onde que você já sabe e que os obstáculos já foram removidos, e sim tomar um passo de fé. Como, por exemplo, Jesus foi ao encontro dos discípulos que estavam sendo jogados nas ondas do mar da Galileia, e Jesus estava andando pelas águas, e quando Pedro viu, ele disse, Senhor, eu posso ir até você? E Jesus disse, sim, pode. E a esse ponto, ele teve a fé que somente a palavra de Cristo ele poderia andar na água. E tudo que ele podia fazer era um passo de fé em sair da segurança do navio. A água debaixo dos seus pés ficou firme e ele pôde fazer o impossível. Enquanto ele manteve o olhar em Cristo, ele andou sobre as águas. Em algum momento do caminho, eu penso que Pedro estava duvidoso. E eu não posso provar isso, mas ele deve ter pensado, nossa, eu fiz isso, eu vou até gravar essa live aqui, porque eles não vão acreditar que eu consegui fazer isso. Mas quando ele tirou os olhos de Cristo e olhou para os seus companheiros, viu que eu consegui fazer isso? Ele começou a vacilar a fé. E o que aconteceu com ele? Vacilou junto com a fé. Quando Pedro voltou para Cristo, ele fez a oração menor que estava na Bíblia, Senhor, salva-me. E na tradução de Arrashaté diz, me ajude. É só isso que diz. Jesus o respondeu, e precisamos de um passo de fé. Em Tiago 1:22 diz, e sede praticantes da palavra e não somente ouvintes. As pessoas falam, eu acredito, acredito, e não fazem nada sobre isso. Um pastor convidou a igreja para fazer uma reunião de oração, para orar pela seca que eles estavam enfrentando na Geórgia. E o pessoal veio e ele disse, a reunião está terminada. E ele disse, por quê? Vocês não levam a oração a sério, porque senão vocês trago a sombrinha de vocês. Quando você ora pela chuva, vocês têm que levar a sombrinha de vocês.
E isso, você tem que dar um passo de fé. Hebreus 11. Se você quer saber mais sobre fé, leia Hebreus 11. Hebreus 11. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, ele não só disse, Senhor, eu acredito na inundação, mas ele moveu no temor do Senhor, preparou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou ao mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Esses são atos de fé, um dos grandes, maiores atos de fé, porque Noé, ele confiou na palavra de Deus e usou todos os seus recursos para construir esse navio em uma terra onde que nunca tinha chovido. E depois disso, o ato de fé que ele usou foi convidar 2 cupins para entrar a bordo. Nunca tinha chovido antes, e ele agiu em fé e construiu a arca. Não só ele agiu em fé, mas vamos ver sobre Abraão. Abraão, na Bíblia, é conhecido como o pai da fé, porque ele estava disposto em sacrificar o seu filho, crendo que Deus era capaz de ressuscitá-lo dos mortos. Em Hebreus 11, verso 8, diz, pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Isso precisa de muita fé. Hoje, se eu estiver indo para uma viagem, eu quero dizer, você pode ver os hotéis, ver os quartos, as fotos dos quartos, mas eu não confio muito porque as fotos parecem que são de 30 anos atrás, que quando eu olhei, e parecem ok, mas eles não fizeram nada a partir disso. Então eu vou para o Google Earth e vejo uma visão geral da rua, do hotel, como que está. Você aprende muito onde você pode pegar táxi. E eu me pergunto como que eles podem fazer o quarto ficar tão bom, sendo que o hotel, a parte de fora, a rua, está tão arruinado. Mas Abraão não podia pesquisar isso no Google, nem ver a foto do lugar. E Deus disse, eu quero que você vá para um lugar onde você não viu e que você confie totalmente em mim. Uma terra que emana leite e mel e eu darei a você. Isso precisa de bastante fé. Juntar toda a família e ir para um lugar onde que não tem trabalho. Porque Deus estava chamando e passar anos orando por um filho e quando Deus deu esse filho, Deus chega e fala para ele oferecê-lo em sacrifício. E Abraão fez isso pensando que não, Deus prometeu que através de Isaque viria uma grande nação e, se fosse possível, Deus ressuscitaria ele dos mortos. Isso precisa de um ato, um passo de fé. Malaquias, capítulo 3, é um dos exemplos aqui na referência de ter fé. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova, teste-me de mim, diz o Senhor dos Exércitos. E ele diz mais, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção tal, que não terá quarto ou sala onde que você guarde. A fé verdadeira em algum ponto colocará as promessas de Deus em prova. Você lê, ora e dá o passo. Alguém disse, a fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Santo Agostinho diz que a fé é acreditar no que você não vê, e a recompensa dessa fé é ver o que você acredita. No final, seremos premiados pelo que nós acreditamos. Então, fé e persistência. Quando você estiver orando por algo específico, mantenha a perspectiva eterna na sua mente, que Deus é eterno. E quando você está orando para encontrar as suas chaves, não se pergunte ao abrir os olhos se ela vai estar lá na sua frente. Você tem que procurar. Diz, procureis e achareis. Não é falta de fé. Tem que combinar a fé com as suas obras. Mas isso precisa de perseverança. Em Hebreus 6:12 diz, não desejamos que vos torneis negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Em Apocalipse 13:10 diz,
Nisso repousa a perseverança e a fidelidade dos santos. E Apocalipse 14:12 diz: Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Você percebeu quantas vezes essas duas palavras aparecem juntas, fé e perseverança? Eu pensava que fé era receber rapidamente o que você pediu, as promessas. Não, a fé é você se pegar nas promessas e não esperar 5 minutos extra para ter elas respondidas. A fé vitoriosa é sempre mais do que acreditar. Às vezes, significa acreditar um pouco mais do que qualquer um. Em Hebreus 11, pela fé, os muros de Jericó caíram depois de rodeados por 7 dias. Ele não caiu na primeira vez. Quantas vezes que eles tiveram que rodear em volta da cidade? 13 vezes. Uma vez por 6 dias e 7 vezes no sexto dia. E eles deviam estar falando, estou cansado na sexta volta. Mas Josué disse, mais uma volta. Continue, mas os muros caíram pela fé, mas essa fé foi combinada com a persistência, com a obediência e a paciência. Uma vez Jesus estava no meio de uma multidão e uma mulher tocou as vestes dele, o manto dele, e ela quis tocar, porque ela estava com um problema, ela estava com doença que vivia com 12 anos. E ela pensou, se eu não alcançá-lo agora, não terei meu problema resolvido. Então ela foi no meio da multidão, entrou no meio da multidão e conseguiu tocar o manto da vestimenta dele. E, eventualmente, ela confessou o porquê que ela foi curada, do que ela foi curada, e Jesus parou e disse, mulher, quão grande é a sua fé? Uma fé que persistiu, e Deus quer que nós persistamos na fé. Na Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tem que ter persistência na sua fé. A outra mulher, e ela não era judia. Jesus estava andando a caminho que passava por Tiro, e uma mulher não judia começou a falar, Senhor, tenha misericórdia de mim. E aí Jesus ignorou ela primeiro. E ela continuou gritando, e os discípulos falaram, manda ela embora, ela está fazendo espetáculo. E Jesus disse, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. E não é correto tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. O que você faz quando Deus diz não às suas orações? Ela não foi embora, Jesus estava testando ela. Ele tratou ela como os judeus tratariam. Não é judeu, são cachorros. Mas ela respondeu, sim, Senhor. Mas até os filhotinhos pequeninos comem das migalhas dos pratos das crianças. Você sabe que cachorro comem os restos. E ela disse, tem alguma migalha, algum resto para mim? Jesus se comoveu e você sabe poucas vezes que Jesus falou que alguém tinha grande fé? As 2 vezes, o centurião romano e essa mulher, os 2 eram gentios. Mas por que ele chamou que a fé dela era grande? Porque em poucos momentos, quando ela estava orando, ela estava persistindo, ela não desistiu até ela conseguir. Você alguma vez desistiu por não ter a sua oração respondida no momento que você orou? Bom, é parte da fé salvífica, é a persistência. Você sabe como que persistência e paciência elas crescem? Por testes. Você ora, Senhor, me dê paciência, persistência e fé. Você sabe o que você está pedindo? Se você pede por paciência, você está pedindo pela demora, porque você não pode desenvolver paciência tendo tudo na hora que você quer. Se você quer arruinar uma criança, dê tudo o que ele quer na hora. Quando ele faz 8 anos, dá um celular novo. Quando faz 14, dá um carro. Você vai arruinar ele, não é? Então, se você quer que ele aprecie alguma coisa, tem que fazer ele esperar. Você ora, Senhor, me dê tenacidade, paciência. Então você sabe o que você está pedindo. Um jovem cristão pediu a outro cristão para que ele orasse, pedindo que ele tenha mais paciência. Então eles ajoelharam e oraram. E ele orou, Senhor, manda a esse jovem tribulação de manhã, adversidade à tarde e testes à noite. Então ele disse, não, eu não pedi por isso, eu pedi por paciência.
Ah, é pela tribulação que nós desenvolvemos a paciência, diz a Bíblia. Então, realmente você quer fé? Tiago 1, 3 e 4. Sabendo que a prova de vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Isso significa que você tem que orar, às vezes, por alguém ou por algo por muito tempo. Isso me faz lembrar do livro que eu estava lendo, escrito por George Miller. Quem nunca ouviu falar sobre ele, anota o nome e pesquisa na internet. E você vai encontrar histórias maravilhosas. Ele era um grande homem de fé. Antes disso, ele era infiel, bebia, mas mentia, roubava, jogava muito, mas ele se converteu depois. Ele cuidava de um orfanato com centenas, dezenas de crianças e ele conseguia tudo o que precisava pela oração. E ele disse que ele estava orando por alguns amigos íntimos e um a um se entregou ao Senhor, exceto por um. E ele disse: Mas eu ainda espero que Deus vá alcançá-lo. E ele disse isso quando ele estava com 93 anos de idade. E ele orou 23 anos por essa pessoa. E essa pessoa se converteu no funeral do Miller, ouvindo os testemunhos. Então, isso significa que você tem que esperar um pouco até a oração ser respondida. Vocês ouviram a minha história da caminhonete fumando? Então, antes de eu me batizar, eu era um jovem que vivia nas colinas, eu fumava bastante. Por muitos anos eu fumei. Meu pai, minha mãe fumava, meus avós, meu avô fumava. Eu cresci fumando de segunda mão, então, quando uma criança fuma o primeiro cigarro, tosse, eu não, estava pronto para ir. E eu gostava de fumar. E para você ter noção, eu abria a caixa de cigarro com uma mão e acendia o cigarro com uma mão. Eu fumava bastante. Mas depois que eu li a Bíblia e atendi a igreja adventista, eu fiquei convicto que Deus queria que eu parasse de fumar. Eu estava sentindo bem, mas Deus queria que eu parasse de fumar. E eu parei por 3 meses. Isso era involuntário porque eu estava num bote e não podia fumar dentro, só fora. Essa foi a primeira coisa que eu fiz, mas para parar de fumar, eu fiz muitas coisas. Eu jogava os meus cigarros fora, mas depois eu voltava e comprava mais. E uma vez eu joguei meus cigarros fora da casa. Eu sabia que depois eu ia voltar, mas eu falei, não quero ser tentado agora. E joguei eles. Mas eu realmente estava lutando contra isso, eu era um viciado. Mas nesse meio tempo eu trabalhava em negócio de madeira vendendo lenha. Patrick Daver e eu trabalhávamos vendendo lenha. Ele não fumava. E eu estava dirigindo uma picape Ford velha. Naquele tempo eu tinha essa picape Ford velha. Era tão velha que era igual dos desenhos que fechava a porta no declive e os faróis caíam. E tinha vez que quando eu ia estacionar, eu tinha que estacionar na colina porque o carro morria. Alguém de vocês tinha um desses veículos? Você teve que lutar estrategicamente. Se vocês tivessem um terreno plano, você ia estar com problemas. Mas eu tive que empurrar tantas e tantas vezes aquela caminhonete e pular em um estalo para fazê-la começar. Alguém se lembra daqueles dias? Quer dizer que alguns de vocês tiveram que fazer isso. É assim que eu tinha que ligar toda vez a caminhonete, porque eu não tinha dinheiro para fazer os reparos. Então tive que enchê-la de STP e outras coisas para obter compressão suficiente para realmente virar. Eu tinha um amigo que acabou de comprar uma caminhonete Datsun tração nas 4 rodas. Eu pensei que era exatamente o que eu precisava. Comecei a fantasiar isso antes de ser uma Nissan, então você sabe quanto isso vai atrás. E eu comecei a fantasiar e eu me lembro que estava subindo a colina de Cova para a nossa cabana um dia. Quero dizer, se eu pudesse comprar uma daquelas novas picapes, coloco os pneus duplos na parte de trás, coloco uma vedação que eu possa segurar um cabo de lenha, as molas, um gancho na frente, e eu disse que com a tração das rodas poderia transportar 1/4 da madeira. Seria perfeito, e eu estava começando a pensar que essa caminhonete tem um controle cruzeiro de ar-condicionado, e enquanto eu pensava nisso, eu estava apenas cobiçando no meu coração. E eu balbuciei e falei, Senhor, se o Senhor me der essa caminhonete, eu paro de fumar.
E quase instantaneamente eu ouvi uma voz. Ela era tão audível, não sei se era audível, mas na minha mente ela estava ecoando forte e disse: Doug, se eu te der a caminhonete, você para de fumar, mas se eu der o meu filho para morrer pelos seus pecados, isso não é suficiente? Eu estava tentando fazer um acordo que se o Senhor me desse a caminhonete, eu parava de fumar, mas se der o seu filho por mim, não seria suficiente? Então eu joguei meus cigarros fora e parei de fumar, mas aqui é o resto da história. Nós fomos a Sacramento com o nosso filho Michael, porque a 4 milhas não há concessionários de automóveis em Covalo. Depois de olhar várias caminhonetes de vários modelos, finalmente assinamos o contrato e era meia-noite. E eu estava voltando para casa. E eu pensei, bom, olha, minha caminhonete é uma Nissan, tração nas 4 rodas, tem gancho na frente, ar-condicionado, controle cruzeiro e janelas muito boas. Espera, essa é a caminhonete que eu orei 10 anos atrás. Eu tinha esquecido completamente. E eu pensei, Senhor, o Senhor me deu a minha caminhonete. E instantaneamente ouvi uma voz falando, Doug, eu não comprei a caminhonete. Você comprou a caminhonete com o dinheiro que você economizou e você gastava com fumo. E isso levou 10 anos. Ah, e você quer ouvir o restante da história? Isso foi em 1987. E 32 anos depois, a caminhonete ainda está em funcionamento e hoje está na propriedade. Isso não é incrível? Então Deus vai abençoar essa caminhonete. Isso não é necessário. De qualquer forma, você tem que ser persistente. Número 5. Se você quer ter mais fé, se relacione com pessoas fiéis. Provérbios 13:20. Aquele que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Mantenha ao seu redor pessoas crentes e você se tornará mais crente, amém? Como que você quer ter mais fé, sem ir à igreja, atender reuniões, grupo de estudo da Bíblia? Precisa dedicar tempo com os cristãos. Hebreus 6:12. Não desejamos que vos torneis negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Vamos ler esse texto 2 vezes. Sejais imitadores do que pela fé, pela paciência herdam as promessas. Então vocês têm que estar rodeado de pessoas de fé. Não faz sentido? 1 Coríntios 11:1, Paulo diz, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Devemos seguir aqueles que são imitadores de Cristo. Mateus 15:14 diz, deixai-os, são guias cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Seguem aqueles que sabem para onde estão indo. Sede positivo. Eu sei que essa vai ser difícil, mas tente olhar as dificuldades como oportunidades para fortalecer sua fé. Alguém escreveu um texto pequeno muito bom. A dúvida vê os obstáculos, a fé vê o caminho. A dúvida vê a noite escura, a fé vê o dia. A dúvida receia em dar o passo, a fé se eleva no alto. Dúvida questiona quem acredita, a fé me responde. Você quer ser positivo, acreditar que todas as coisas são possíveis com Deus. Você sabe, quando eu visito alguém que está enfrentando alguma enfermidade, e isso nunca é bom, eu ofereço eles a uma oração e eu sempre oro uma oração de fé, independente do que eu pense. Eu faço uma oração de fé em benefício deles. E você sabe que Jesus disse, quando curava, não dizia minha fé te curou, e sim a sua fé te curou. E eu não quero dizer nada que irá diminuir a fé deles. E sim quero encorajar a fé. Não sejamos negativos e desencorajemos a fé de outros. Eu sempre rio quando penso nessa história. O comediante russo Yakov Smirnoff veio para a América e contou a história de como ele ficou chocado de quando ele viu a ilimitada variedade de produtos nas lojas, e isso durante o período da Guerra Fria. E eu fui à Rússia logo depois do comunismo e eles levaram para o supermercado. E lá tinha 5 coisas diferentes no mercado, que eles chamavam isso de supermercado, e eram pão, queijo e carne. E eu esqueci quais eram os outros 2. Mas isso era bem triste. Então ele veio a um supermercado americano e ele ficou
deslumbrado com a variedade e sofisticação de todos os produtos. Ele disse que você olha em um corredor e ele diz que tem até a laranja no saquinho em pó, você adiciona água e você tem o suco de laranja. E então eu subi a outro corredor, você pode ordenhar o leite e movido a energia, você adiciona água e você tem o leite. Então ele virou a esquina, viu o talco de bebê e ele pensou, que país é esse? E ele viu a água instantânea e ele ficou maravilhado. Saia com pessoas que têm fé. E também eu tenho que falar com vocês que a Bíblia também dá a entender isso, que fala que evite as pessoas que minam a sua fé. Eles são chamados sugadores e eles sugam a fé de você. E Jesus dá exemplo disso. Vê Marcos capítulo 5. Um homem chamado Jairo, ele estava rogando a Cristo que curasse a filha dele, que estava perto da morte. E ele estava rogando para que venha e ponha as mãos sobre elas e sarem viva. E Jesus curou ela, foi até casa, mas em todo o caminho que ele demorou, os homens vieram da casa de Jairo e falou assim que a filha dele estava morta, não perturbe mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo, ele falou, não temas, crê somente. Não deixem eles tomarem a sua fé. Eu estou com você, estou a caminho para salvar a sua filha, e não seja desencorajado. Quando ele chegou à casa, ele não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E ao entrar, lhes disse, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Jesus estava tentando parar com a dor negativa. Eles riram dele e, tendo ele, porém, feito sair a todos. Por que Jesus fez isso? Porque eles eram sugadores, eles eram duvidosos, eles não iam acreditar. E Jesus colocou ele todos para fora, e ele tomou o pai, a mãe da menina e os que vieram com ele, que queriam acreditar, e entrou onde ela estava. E tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina de 12 anos levantou e começou a andar. Um milagre! Mas Jesus teve que colocar para fora as pessoas que não acreditaram. E anos depois, Pedro foi à casa de Dorcas. E o funeral já tinha começado. Para ver o que ele fez, vamos a Atos 9, verso 39. Levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto onde estava o corpo. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Ele disse para ela, Tabita, levanta-te, e ela abriu os olhos. Se você quer mais fé, não deixe que as pessoas ao seu redor destruam a sua fé. E se você for casado com um deles, então você está preso. Mas tente não se associar com pessoas que irão dizer que isso não pode ser feito. Albert Einstein disse, fique longe de pessoas negativas, elas têm problemas para cada solução. Vocês conhecem essas pessoas? Tem pessoas que querem ter solução para cada problema, mas tem pessoas que querem ter problema para cada solução. Aqui na Califórnia, em um outro dia, você via dois tipos de pássaros diferentes. Um era um abutre e ele estava voando na mesma região, os dois, e o abutre ele foi atropelado por um carro. Ele estava procurando por restos de comida, por coisa que... animais mortos, e foi atropelado por um carro. Ele estava procurando por algo que não tinha futuro, por coisa morta. E você tinha o beija-flor. O beija-flor, ele não estava procurando por coisa morta e sem futuro. Ele estava procurando por néctar das plantas, que é a promessa de um novo fruto. E pode ter duas pessoas, tipos de pessoas. Os beija-flores e os abutres. Tem pessoas que você conversa com ela e fala, o dia está lindo, mas eles falam, mas vai chover, está seco, mas vai chover. Então, pessoas negativas. Então, encontre pessoas que tenham fé, saiam com elas, porque esse tipo de fé pode ser contagiosa.
Finalmente, o último passo, passo 7. Sua fé cresce assim quando você compartilha sua fé. A fé não cresce porque ela vem para você, e sim porque ela vem através de você. A fé é para ser compartilhada. Conte a outros o que Deus tem feito por você. Todo cristão tem a responsabilidade de compartilhar a sua fé. As enquetes de Barna, vocês conhecem? Por acidente, eu encontrei algumas e sentei perto de George Barna, o fundador desse grupo, e tivemos uma conversa muito interessante. Ele fez um estudo em 1993 que fala que 9 de 10 cristãos, em 1993, acreditam que os cristãos tinham a responsabilidade de compartilhar a sua fé. Isso é 89%. Hoje, ele fez um estudo em 2015 e isso caiu para 64%. Cristãos que acreditam que têm responsabilidade de compartilhar a sua fé. Muitos acham que isso é trabalho do pastor, do televangelista ou de qualquer outra pessoa. Mas eu quero deixar claro que se você não envolver em compartilhar a sua fé, ela irá diminuir. É como um músculo. Se você não usar, você perde isso. 1 Timóteo 4,16 Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ao compartilhar a sua fé, você salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Daniel 12, verso 3 Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos ensinam justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente, trazendo outros para a justiça, e você será capaz de compartilhar a sua fé. Você faz parte de algum estudo bíblico? Chama alguém para ir na sua casa. Não precisa ser um grupo grande, porque Jesus diz que 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Dedique tempo para compartilhar sua fé com outros. Procure por oportunidade onde você for. Ontem eu fui para comprar um sanduíche no Subway e eu não posso fazer a quantidade que eu queria porque eles falam: Ah, eu te vi na TV. E eu disse: Eu tenho um programa na TV, Amazing Facts. E eles disseram: Ah, como que isso aconteceu? Aí ele estava servindo duas moças e eu falei: Ah, eu sou um pastor na área. E a igreja é 2 quilômetros do Sea College. Ah, a igreja vai para as colinas? Sim, nós vamos estar lá. Vem e visita-nos. Isso me encoraja quando eu saio, porque cada momento eu posso falar algo de Deus para alguém. E eu escrevi um livro agora que eu intitulei um título muito bom, que é 60 Segundos de Evangelismo. Como você pode fazer evangelismo em 1 minuto? Porque um dos melhores evangelismos acontece em 1 minuto e todo mundo pode fazer algo, amém? Finalmente, e conversando sobre o que você pode fazer para fortalecer sua fé, não quero que entendam que isso depende de você, porque Jesus falou para os discípulos que tinham pequena fé e ele salvou eles. E somos gratos pela sua fidelidade e a sua misericórdia renova a cada manhã. Sabe por que precisamos de fé? Fé que Deus salva-nos do pecado, nos dá poder para renascer, ser uma nova criatura e poder para vencer. É isso que você deseja?